Pois bem, aqui estamos então para falar de bokashi. Bokashi, como eu disse, significa matéria orgânica fermentada. Se não sabe o que é bokashi, é um adubo vivo. O que se passa é que ele costuma ser vendido em saquinhos fechados, quer seja em pó, numa espécie de uma terra, com a indicação de que é bokashi, ou então vem numas pedrinhas pequeninas. Por exemplo, uma das grandes marcas japonesas, das mais conhecidas e das melhores, das mais completas, é bokashi. Existe uma marca brasileira que também é vendida nos potes, também é bokashi. Portanto, serão boas hipóteses de utilização para complemento para as nossas plantas. Ora bom, o que é que se passa? A maior parte dos adubos orgânicos que são vendidos no mercado têm um problema. A dissolução do adubo para decomposição em água é muito lenta. Mas ao mesmo tempo que distribui melhor para a absorção por parte da planta, limita o fornecimento de nutrientes disponíveis e por isso atrasa um pouco o crescimento da planta. O bokashi é um adubo de origem japonesa. Independentemente de qual seria a fórmula originais, é utilizado farelos, casca de arroz, torta de mamona, serrim, farinhas diversas, alguns contêm metais, mas o ponto comum é que esses adubos são inoculados com micro-organismos eficientes, que são micróbios, bactérias, leveduras, que vão acelerar a decomposição dessa matéria orgânica. Basicamente, o bokashi é bioativo. O que acontece é que a matéria orgânica decompõe-se a uma velocidade superior ao que acontece nos adubos normais. Isto por causa da concentração de micro-organismos superior. O bokashi pode ser utilizado em vasos para bonsai, nas orquídeas, nos vasos comuns, no campo, no jardim, só tem vantagens. Mas da mesma forma que se tem que ter cuidado com a aplicação de outros adubos, também temos que ter cuidado com a aplicação do bokashi. Quantidades muito grandes podem chegar a queimar raízes, a queimar a planta, por causa da fermentação. O que acontece é que cada fabricante tem uma fórmula deles registada. E então nós temos que aplicar doses pequenas para que conheçamos qual é a reação desse adubo enquanto não estamos habituados a utilizá-lo. Isto, logicamente, para não haver acidentes, não haver problemas com as plantas. Uma forma mais ou menos segura é seguir as indicações da embalagem. Sigam à regra e tenham cuidado com os intervalos de tempo que eles indicam. O bokashi tem a vantagem de que podemos colocar por cima do solo ou até mesmo misturado com o solo. Misturado com o solo devemos ter cuidado e usar quantidades mais reduzidas, uma vez que ele vai estar ativo naquele solo e as raízes vão estar em contacto com esse solo logo diretamente no transplante. Quando colocamos por cima do solo, existem várias hipóteses. Podemos aplicar espalhando por cima do solo, sempre em quantidades reduzidas, nunca podemos colocar muito de uma vez só. Existem também, por exemplo, uns pequenos cestos que se cravam no vaso, e isso serve para nós podermos colocar o bokashi dentro desses cestos, e conforme se vai efetuando a rega, ele vai se dissolvendo muito lentamente e vai se espalhando pelo solo. Um outro conselho é aplicar afastado da planta. Ou seja, se temos o tronco da planta aqui, aquilo que nós temos que fazer é, a borda do vaso será aqui, então mais ou menos a meio caminho fazer a aplicação. Devemos evitar
fazer a aplicação junto ao tronco, por razões já explicadas num vídeo anterior. Podemos fabricar o nosso próprio bokashi misturando vários componentes. Podemos ver, por exemplo, nas embalagens do bokashi que é vendido no mercado, podemos ver o que é que eles aplicam e podemos tentar copiar um pouco aquilo que eles nos dizem. Uma forma eficiente dele ficar bom é fechá-lo dentro de uma embalagem, misturar muito bem, com um pouco de umidade, misturá-lo muito bem, fechar e deixar fechado durante 1 mês ou 2, tendo cuidado de que ele vai criar gases na decomposição e então devemos ter uma pequena abertura a algures para esses gases poderem sair, mas fora isso, à vontade, não há qualquer problema. Aquilo que eu aconselho é, para esse bokashi ser muito eficiente, sigam as indicações que eu dei para os micro-organismos eficientes, os EM. Ou seja, vão coletar micro-organismos eficientes e depois coloquem esses micro-organismos eficientes após a fermentação do bokashi, misturam-no nesse recipiente. Aquilo que eu aconselho é, quando fizerem o bokashi, fazerem também os EM e assim, quando os dois estiverem prontos, aplicam junto um ao outro, que é geralmente aquele líquido dos EM, regar com cada um deles um pouco aquele bokashi, deixa-se ficar assim e pode-se colocar, por exemplo, num tabuleiro e depois, quando ele estiver numa forma assim mais pastosa, não estiver tão líquido, chegar lá e fazer separações com algo, com uma régua, com um pauzinho, só para criar uns quadradinhos. Convém que esse bokashi não seque totalmente ao sol. Pode ser colocado num sítio com luz, não há problema, porém temos que ter cuidado que se ele secar ao sol, nós podemos estar a matar alguns dos micro-organismos eficientes. Portanto, uma boa maneira de fazer é colocar num local que seja quente e arejado, mas que não esteja no sol. Então o que vai acontecer é que realmente aquilo vai secar muito rápido e depois é muito fácil nós fazermos isso, separar, fazer os quadradinhos, separar, guardar, pronto. E podemos guardar isso à vontade até meio ano sem qualquer problema. Se tiver umidade, uma coisa que vai acontecer é, no reservatório em que ele estiver, vão criar bolores. Geralmente podem criar ou bolores que não são bons para a planta, mas podem criar também os EM que nós coletamos, ou seja, ficam com aqueles EM daquelas cores que eu indiquei, o laranja, o amarelado, o azulado, pronto. Tudo isso é bom. Se for brancos ou cinzentos ou pretos, já não são eficientes. Isso quer dizer que houve contaminantes durante a criação do bokashi, ok? Portanto, façam com calma, vão experimentando, chegam a um ponto em que já têm a vossa forma. De como preparar a EM, os micro-organismos eficientes. Os micro-organismos eficientes são fungos e bactérias que vivem normalmente no solo e às vezes até mesmo nas próprias plantas. É importante referir que geralmente os micro-organismos eficientes só vivem em solos férteis. É difícil encontrar em solos estéreis. Solo estéril não tem matéria orgânica, não tendo matéria orgânica, esses micro-organismos não se conseguem reproduzir. Um dos meios de nós conseguirmos obter micro-organismos eficientes, os famosos EM, é nós dirigirmos a uma mata, de preferência uma mata virgem, porque se ela já foi adulterada de alguma maneira, poderá ter contaminantes e, portanto, nessas matas virgens geralmente encontram-se muitos micro-organismos eficientes. Esses micro-organismos são ativados geralmente com um açúcar. Ok, como é que então poderemos coletar esses micro-organismos? Um método muito eficiente é pegarmos em cerca de 200 gramas de arroz, um arroz branco, sem sal, não pode ter sal, sem qualquer condimento, e depois temos que colocar esse arroz, assim que ele começar a esfriar, colocá-lo dentro de uma caixa que nós possamos depois deixar na mata. Eu já vou explicar essa parte.
Eu, por exemplo, costumo rachar uma cana, faço pequenos tubos de cana, racho a meio e cada metade eu coloco lá o arroz, meto um bocadinho de pano no meio, junto os dois para transporte. Pronto, e levo assim. Tem também quem utilize caixas de madeira, funcionam bastante bem. Caixas pequenas, não é preciso ser caixas muito grandes. Existe quem utilize bandejas. Geralmente eu costumo indicar para as pessoas evitarem usar plástico, por duas razões. Pronto, a primeira será mesmo poluição. Podemos nos esquecer, aquilo vai ficar numa mata e depois era mais um poluente lá na mata. Mas principalmente porque o plástico não deixa respirar. Então aquilo que iria acontecer é que o arroz, em vez de coletar micro-organismos eficientes, vai apodrecer. E isso não é o que queremos. Ok, vamos em direção a uma mata, encontramos um local o menos alterado possível, de preferência com bastante mata, folhas no solo, e afastamos essas matas, folhas, ramos, vamos afastar uma área pequena, geralmente um palmo a toda a volta, fazer um pequeno círculo, ok? Depois, aquilo que se faz vai-se fazer um pequeno buraco o suficiente para caber aquela caixa ou aquela metade de bambu que nós coletamos. Chegamos ali, raspamos um bocado o solo, geralmente 2, 3 dedos de profundidade é mais que suficiente. Mais do que isso eu penso que será exagero, não é preciso mesmo de todo. 2, 3 dedos é muito bom. E depois de fazermos isso, coloca-se a cana com o arroz em contacto com o solo, ok? Ele tem que ficar encostado no solo e depois disso estar assim, voltamos a cobrir com as ramos, com as folhas, pronto, que é para criar ali uma espécie de um microclima onde esses EM vão ficar e se vão reproduzir. Eu costumo colocar um pau, ou geralmente dois em formato de cruz, cravo um num lado, outro no outro, para indicar o local. Assim, quando eu, passado algum tempo, for lá buscar, eu saber exatamente onde é que está. Tenho dois paus cruzados, então basta chegar lá, está ali, e pronto, assim é mais fácil. Fazer isso em vários locais. Eu geralmente, quando faço a coleta, eu faço geralmente no mínimo 4 bocados de bambu partidos ao meio e, portanto, 4 recipientes com arroz, e faço em vários locais. Geralmente afasto um bocado, que é para não ser sempre o mesmo sítio. Portanto, eu vou no caminho, encontro um sítio, coloco um, provavelmente coloco outro uns metros mais à frente, 10, 15, 20 metros mais à frente, depois continuo a minha caminhada e uns 100, 200 metros mais à frente volto a colocar, pronto, e faço uma coisa desse género. Isto é para tentar coletar micro-organismos eficientes que não sejam repetidos. Vocês vão ver como é que nós vamos diferenciá-los. Agora, importante, depois de deixarmos na mata, nunca menos de 15 dias para ir buscar os EMs. Temos que esperar no mínimo dos mínimos 15 dias. Geralmente 15, 20 dias será mais ou menos uma média boa, 30 dias um máximo. Eu não costumo deixar mais de 30 dias, portanto 15 dias no mínimo para dar tempo dos EM inocularem aquele arroz e assim ser bastante mais fácil, temos muito mais com que trabalhar quando formos buscar. 15 dias, 30 dias depois vamos coletar esse arroz inoculado. No local vamos afastar outra vez a ramificação, folhas, etc. E então vamos virar com jeito, vamos virar aquele arroz, aquele aglomerado. Geralmente o que acontece é, ele vem com um bocadinho de terra e assim não há problema nenhum com isso. Agora convém olharmos para a cor que o arroz tomou. Tudo que sejam cores variantes do preto não são bons, ok? Preto, cinzento, escuro, claro, bolores, assim uns bolores esquisitos a aparecer, e até cores meias acastanhadas, meias marrom, isso geralmente são fungos
de podridão. Os acastanhados, a maior parte das vezes, até são cogumelos, mas são cogumelos que se alimentam da madeira e, portanto, evita-se esses cogumelos. O que nós queremos são os micro-organismos eficientes. Então, quais são? Micro-organismos eficientes é fácil de descobrir, porque eles geralmente têm uma cor rosada, encontram-se também em azul, assim um azul não escuro, mas um azul claro, podem trazer. Amarelo, também existem em amarelo. O alaranjado também é outro que costuma aparecer bastante. O alaranjado também é fácil de obter. E em último lugar, o vermelho. Vermelho é muito difícil, eu só consegui encontrar em 2 ou 3 lugares, principalmente em Portugal. É interessante, é um fungo interessante, já o inoculei em vários bonsai e ele associa-se muito bem. É mais raro de encontrar, mas é muito bom. Pronto, ok. Agora o que é que vocês fazem quando têm qualquer uma dessas cores? Todos os que têm essas cores e não têm pretos nem cinzentos, ok, basta guardar, levem um pouco de tecido umedecido e envolvem aquela meia cana e deixam ficar assim e levam para casa. Tudo que tiver aquelas cores como eu indiquei, preto, cinzento, castanho, vocês cortam, deitam fora. Eu geralmente não gosto de aproveitar, mesmo que tenha uma inoculação interessante ao lado e o outro fungo no mesmo, eu geralmente deito fora. Isto porque eu descobri muito facilmente que mesmo cortando ele já infectou o outro bocado, portanto é uma questão de tempo de depois infectar tudo, portanto eu evito cinzentos, etc. Portanto, só levo os que têm as cores que me interessam. Quando se chega a casa, convém fazer uma separação. Eu costumo separar cada uma das cores, amarelos com amarelos, vermelhos com vermelhos, azuis com azuis, cor-de-rosa com cor-de-rosa, por aí fora. Pronto, ok. Separo todas as cores que eu conseguir obter. É difícil eu conseguir obter as cores todas num único local e, portanto, aquilo que eu faço é separo as que eu tenho e se tenho 2, ótimo, se só tenho uma, melhor que nada, e, portanto, separo por cores. E ao separar por cores, depois o que eu vou fazer é, eu arranjo garrafas de 1 litro de água e coloco o arroz lá dentro, com esse fumo, assim como estiver, coloco, não sem problema nenhum, pode ir com os bocadinhos de terra e assim, não há problema com isso. Coloca-se lá dentro e depois, para 1 litro, 1 litro e meio de garrafa, eu geralmente costumo colocar 50 ml de açúcar mascavo ou melaço, ou então no Brasil até pode ser mesmo a calda da cana, tudo que tenha açúcares, ok? E depois é muito importante colocar água a encher quase, eu deixo mais ou menos 3, 4 dedos da altura do topo da garrafa, vazio, portanto só ar, não é? E enche todo o resto com água. Essa água é muito importante. Eu vou sublinhar, é muito importante essa água não ser da torneira, não pode ter cloro, ok? Não pode ter cloro, não pode ter lexívia, não pode ter qualquer tratamento. Calcários, aqueles calcários que eles colocam para tratamento de águas, ok? Pode-se sim utilizar ou de uma fonte ou de um poço, desde que seja água que possa ser consumida, podemos utilizar porque tem poucos contaminantes, ou então até coletar água da chuva e utilizar essa água para encher essas garrafas, ok? Isso porque águas com cloros, etc, eles matam as bactérias dos EM, ok? É muito importante essa parte. Depois, algo também razoavelmente importante, há quem ensine em fechar a garrafa e depois, uma vez por dia ou a cada 2 dias ou uma coisa assim, chegar a abrir a garrafa, deixar sair aqueles gases, tornar a fechar a garrafa. Pronto. Isso pode funcionar mais ou menos. Eu já tive alguns problemas de a garrafa, por exemplo, ter uma falha e rasga
explode, basicamente, abre e perde-se uma grande quantidade. Portanto, aquilo que eu comecei a fazer, e funciona muito bem, é na tampa fazer um furo com uma agulha quente, fazer um furo assim. Quanto mais pequenino o furo, melhor, mas convém que passe ar, que uma pessoa sopre na tampa e sinta que o ar consegue sair, ok? Isso é importante. Não convém que sejam furos grandes, porque furo grande vão entrar contaminantes, isso também não nos interessa. Portanto, um furo muito fininho na tampa é mais que suficiente. Fora isso, podem utilizar válvulas. Quem tem acesso a válvulas que são utilizados na parte vinícola, portanto, para tratamento, para evitar que haja uma troca gasosa com o exterior dentro de uma pipa ou uma coisa assim, existem umas válvulas que são cheias de água, os gases saem, a água borbulha, não é? Portanto, o gás sai, mas não entram contaminantes. Pronto, também podem utilizar, não há problema nenhum. Se conseguirem adaptar, ótimo. Se não, o furinho funciona perfeitamente. Ok, tapar a garrafa e agitar bem a garrafa, fazer com que toda aquela mistura fique um pouco mais homogénea. Não é preciso exagerar, não é preciso grande coisa. É só para todo o açúcar e a água se misturarem um pouco com aquele arroz e com os EM que contém ali. E depois disso acontecer, ok, colocar a garrafa num local mais escurinho. Não é preciso ser escuro, mas também não pode ter claridade, ok? E muito menos não pode ficar ao sol. Tem que ter assim uma penumbra. Uma penumbra é mais que suficiente. Um local que pouco se vá lá e que esteja quase sempre fechado será o ideal. Se não existe, aquilo que se pode fazer é cobrir com um pano escuro, cobre-se as garrafas com um pano escuro e deixar ficar lá. Agora, no mínimo 15 dias que deve ficar assim, eu geralmente não aconselho os 15 dias, até uns 30 dias. 30 dias estará pronto, quase certeza. Vocês vão verificar que a água ficou com uma cor semelhante à cor que o EM tinha. Não vai ser igual. Muitas delas chegam mesmo a ficar num acastanhado. Não há problema. Pronto, o EM está lá, tinha açúcar, está tudo ok. Se a água ficou preta ou cinzenta, ou então criou na parte de cima, junto entre a área de ar e a água, portanto naquela área da película, se criou fungos pretos ou cinzentos, deitem fora. Não vale a pena estar a tentar aproveitar isso. Isso quer dizer que temos um contaminante. E esse contaminante é muito fácil chegar à planta. Podem tentar, é muito difícil, fazer um furo em baixo, tirar um bocado, controlar a saída daquela água para não perderem tudo e aproveitarem mais ou menos até 2/3, 1/3 superior, esqueçam. Portanto, mentalmente vejam, deixem sem abanar a garrafa, deixem sair 2/3, tapam o furinho, deitam fora o resto e aproveitam aquilo. Mas não aconselho, façam, tentem refazer, com a experiência vocês conseguem. Ok, conseguiram 3 fungos EM diferentes, 5 fungos EM diferentes e todos eles estão ok, funcionou tudo bem, não há problema. Ok, o que é que vocês agora fazem? Vocês pegam e vão juntar um pouquinho, basicamente será o equivalente a uma colher de sopa de cada um deles, dentro de um regador, dentro de uma garrafa onde vocês vão fazer da maneira como vocês fazem a rega, ok? Metem lá dentro, metem água e vão regar todas as plantas com isso. Pronto, ok. Basicamente já estão a inocular a planta com esses micro-organismos. Vocês podem guardar esses micro-organismos assim da maneira como eles estão durante 1 ano. Geralmente não tem qualquer problema. Eu já consegui prolongar um pouco mais, mas eu geralmente tenho muitos bonsai, gasto muito antes, gasto todo o conteúdo e vou buscar novos e vou fazendo e tento ir a locais novos em vez de fazer sempre nos mesmos locais. Agora o que é que acontece e também é muito importante, se ao abrir vocês sentirem que a água está a cheirar mal, deitem fora. Isso quer dizer que os micro-organismos eficientes morreram
e a água está-se a decompor, está a apodrecer. Se está a apodrecer, deitar fora, ok? Não apliquem, não vale a pena. Agora também é capaz de ser interessante eu dizer-vos é que existem vários tipos desses micro-organismos e eles variam de acordo com a época do ano. Em locais em que se nota bem primavera, verão, outono, inverno, se formos em cada uma dessas épocas vamos obter AMs diferentes. Portanto, podemos tentar em cada época ir buscar e depois tentar fazer a nossa solução para depois aplicar nos bonsai nas diversas épocas do ano. Basicamente é isto. Qualquer coisa, perguntem aqui em baixo, tem uma área espetacular para fazer perguntas, deem sugestões, qual é a maneira como vocês coletam, como é que vocês utilizam os AMs, ou se já utilizaram. Ou então se nunca utilizaram e vão utilizar, digam-me e depois digam-me como correu, ok? Pronto, isto é sempre bom termos esta troca de mensagens, porque não só para mim, mas também para os outros que estão a ler e a ouvir, vamos todos adquirindo conhecimento e depois com todo esse conhecimento crescemos todos juntos, ok? Pronto, a ideia é um bocado essa e é capaz de ser melhor. Pronto. Não se esqueçam, se ainda não subscreveram o canal, subscrevam o meu canal, vejam os vídeos, é muito importante vocês verem os vídeos o máximo de tempo que conseguirem, porque aí vai ajudar o meu canal a crescer, o YouTube é assim que funciona e portanto vamos aí tentar pôr o canal a bombar e a ver se a gente consegue fazer crescer este canal de maneira que eu vos possa entregar o conhecimento de uma forma mais eficiente e de maneira a que chegue a todos, ok? Abração pessoal, tchauzão, digam coisas! Após a fermentação do bokashi, misturam-nos limita o fornecimento. Isto está complicado.